Eu queria, antes de mais nada, começar agradecendo toda a equipe do museu, porque a equipe do museu foi simplesmente maravilhosa. E a Regina é a pessoa que idealizou, foi ela que me convidou para fazer esse projeto. Então, antes de eu falar da curadoria, eu queria que a Regina falasse um pouquinho como é que ela pensou esse projeto. Obrigada, Denise. É sempre um prazer estar aqui, né? estar abrindo uma exposição, né, em especial aqui em Campina Grande. Então, desde o início, a gente queria trazer para o Nordeste, né? Sempre quisemos, né? Começamos a pensar no cinquentenário, né? Fomos atropelados pela pandemia, porque o cinquentenário era 2020, aí 2020 foi o ano que não aconteceu, né? E agora a gente continua com essa exposição e ela só foi possível, né, para a gente vir aqui para o Nordeste, porque a gente teve o apoio, a gente entrou no edital da Petrobras Cultural e pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, estamos aqui muito felizes, né, de estar, de poder continuar a trazer esse movimento para as pessoas, para os jovens, para continuar esse legado que Ariano deixou e que nos deixa tão felizes, né, Denise? Verdade. A primeira coisa que a gente faz no projeto é a gente defender o projeto para quem vai nos patrocinar. Então, a minha defesa do projeto do Armorial eram 3 coisas. Primeiro, que Ariano era um homem de ideias muito marcantes, muito rascantes às vezes, só que ele fazia tudo isso de um jeito leve, divertido. Ele era uma pessoa que não gostava do confronto. Então, numa época tão polarizada quanto a gente vive hoje, acho que a postura de Ariano é um exemplo, porque ele conseguia tudo que ele queria, ele conseguia manter as posições dele sem nunca criar o confronto. Ele era uma pessoa que tentava acomodar todas as ideias. E foi um pioneiro. Então, ele sempre foi uma pessoa ligada na cultura brasileira, uma pessoa que defendeu as questões do negro e dos indígenas, muito antes do povo começar a falar sobre isso, como se fala hoje, né? E a outra coisa que é muito importante dentro do projeto de Ariano, é que o Ariano, ele dizia que o Brasil oficial é uma porcaria, mas o Brasil real, que é o Brasil do povo, é maravilhoso. E aí a gente vai ver exatamente isso na nossa exposição, então eu queria convidar vocês para a gente entrar, tá bom? Então, aqui é a nossa Galeria 1. Na Galeria 1, a gente vai ter, como vocês estão vendo aqui, a fase experimental e a segunda fase. Esse nome, fase experimental, era um nome que Ariano mesmo usava. Tá? Ele dizia que o movimento armorial, que o começo do movimento armorial é a fase experimental. A gente está realmente trazendo a exposição agora aqui para o Nordeste, é muito especial. E aí eu queria que o Milton, que é da Petrobras, falasse um pouquinho, porque eles que nos apoiaram aqui para fazer essa viagem para cá. Oi, pessoal, boa tarde. O projeto foi selecionado na chamada Múltiplas Expressões. Foram selecionados projetos incríveis. Estamos no Maranhão, no Amazonas, Minas Gerais e aqui na Paraíba. E muito felizes de estar aqui. E preparem-se, porque essa exposição realmente ela é muito marcante, ela é muito linda, né? A gente batalhou para conseguir as obras. As obras do Samico vieram do Mamã, vieram de vários colecionadores da universidade. Então a gente foi reunindo obras de vários colecionadores particulares e públicos. Então tudo que vocês vão ver aqui é muito difícil de ver junto, tá? A gente inclusive conseguiu as iluminogravuras de Ariano, que é a segunda parte do projeto, mas vamos entrar para vocês verem a primeira parte e começa aqui pela esquerda. Então
Então, gente, olha, aqui a gente tem os desenhos que o Brenan fez para os figurinos do filme, que, como eu disse para vocês, foi filmado lá em Brejo da Madre de Deus. E aí, quando eu vi esses desenhos, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, imediatamente quis trazer. Mas na mesma hora eu falei, eu quero fazer esses figurinos, tá? E aí, então, a gente contratou uma figurinista, que foi a Flávia Rossetti. A Flávia é que executou os figurinos, mas a gente teve uma ajuda extraordinária, porque a gente conseguiu contatar a Rosa Jonas, que é a viúva do Jorge Jonas, que foi o diretor, e ela tinha o original do manto da Nossa Senhora. E aí, a partir do original, todas as que estão aqui foram feitas ou são réplicas, né? Mas a gente tinha um manto, aí com o manto a gente pôde ver exatamente como era bordado, exatamente o tipo de material. E a coisa mais maravilhosa é que a Lina Bard, ela montou uma super oficina em Brejo da Madre de Deus para as bordadeiras do local. Então, todos os figurinos foram confeccionados na própria cidade. E aí aqui a gente tem uma curiosidade, porque Brenan, quando fez esses figurinos, ele, na verdade, pensou o tempo inteiro nas tradições populares. Ele faz diabo, ele faz como um courado, porque é uma tradição nordestina do diabo vir vestido de vaqueiro, e aí ele usa vários elementos, como a máscara, que a máscara é uma máscara do cavalo marinho, né? Então ele vai juntando todas as informações. Aí aqui a gente tem o João Grilo. O João Grilo, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei encafifado, porque eu falei, gente, mas por que ele escolheu colocar o João Grilo com essa roupa, né? Porque na primeira parte do filme, se vocês estão lembrados, na primeira parte do espetáculo Alto da Compadecida, estão todos vivos. E aí o João Grilo anda com uma roupa toda esculhambada e tal. Aí eles todos morrem, e aí tem o julgamento. Quando tem o julgamento, o João Grilo aparece com essa roupa. Aí eu descobri que essa roupa representa o Mateus, que é um personagem do Bumba Meu Boi, e ele usa essa bexiga para espantar o inimigo. Porque se a gente for olhar com muita atenção o Alto da Compadecida de Ariano, a gente vai ver que há uma disputa, o Alto da Compadecida é uma disputa entre o João Grilo e o diabo, que o João Grilo ganha do diabo, né? Então ele tinha esse encanto pelos personagens populares e ele considera então que o João Grilo consegue dar a volta no diabo, né? E aí aqui a gente tem o Cristo, que é o Cristo negro, que é realmente uma audácia do Ariano. Imagina o Ariano, em 1955, fazer um Cristo negro. E ele vai curtindo a história, inclusive, porque João Grilo fala, quando Jesus aparece, João Grilo fala, mas você está muito moreno demais, entendeu? Né? Então ele vai debochando sempre essa questão que aí o diz, não, estou em todos os lugares. Né? Então, você vê que ele já estava colocando essa questão da negritude desde o começo. E a roupa do Cristo é inspirada no caboclo de lança. Vocês vão ver, na última sala a gente tem um manto do caboclo de lança, então o Brenan se inspirou no manto do caboclo de lança. A mesma coisa, Nossa Senhora, ele parte do caboclo de lança para fazer um manto da Nossa Senhora, que no filme de 69, é completamente diferente do filme que todo mundo conhece mais, da Globo, que é um filme que a Nossa Senhora é mais velha, bota a Fernanda Montenegro, ela é mais descolada, mas nesse filme original, a gente tem um trecho aqui do filme, justamente o trecho do julgamento, e aí ela é uma Nossa Senhora mais doce, mais jovem, né? Na época, a Regina Duarte era a grande estrela da Globo. E terminando, ou começando, a gente tem um apresentador,
que é o palhaço. O apresentador, vocês reparem que ele está vestido de preto e branco. Por quê? Porque ele não faz parte da história. Ele é o narrador, ele é o criador da história, mas ele não faz parte da história. Então eles pegam e fazem o figurino dele em preto e branco. Então vamos seguindo aqui e a gente vai começar a ver aqui a sala do Samico. Do lado de cá, a gente tem uma referência à música, ao quinteto armorial, aos instrumentos, o pífano, a viola nordestina e a rabeca, mas a gente não se detém aqui muito na exposição, na questão da música, por quê? Porque Regina elaborou uma série de eventos musicais que irão acompanhar a exposição durante toda a programação da exposição e vocês vão receber essa programação, tá? Então aqui a gente começa a sala de Samico. Essas duas obras aqui são obras bem antigas de Samico que antecedem em muito a criação do movimento armorial. Ariano sempre dizia que o armorial antecede em muito o movimento armorial. E, na verdade, ele faz a ideia dele, falando desse nome, armorial, que é o nome que ele inventou, é porque é uma coisa alegre, bonita. Ele diz cheia de estandartes, que me lembra algo belo, tilintante. Então, toda a ideia dele com o movimento armorial era de uma coisa alegre. E aí, Samico tinha ido estudar no Rio de Janeiro com Oswaldo Gueldi. E aí ele começa a fazer obras lindíssimas, mas que são obras bem características do expressionismo alemão. Aí ele volta, mostra para a Ariana fala: meu filho, você vai se inspirar no expressionismo alemão? Se inspira no cordel brasileiro. Então a primeira pessoa que começa a trabalhar dentro da ideia de Ariano é Samico. Agora, esse aqui é o começo do trabalho dele. Essa obra é uma obra dedicada especialmente a Ariano, venham vindo, porque é o reino do vai e volta, né? A chave do reino do vai e não volta, essa chave. E aqui, gente, olha a sofisticação desse trabalho. Samico demorava 1 ano para fazer cada uma dessas matrizes, porque é uma coisa muito trabalhosa, né? Um trabalho assim extraordinário. Esse naturalmente é o pavão misterioso. Então ele vai seguir todas essas tradições e aqui do lado de cá a gente já tem alguns artistas dessa série que eu falei para vocês, de obras que Ariano comprou para a Universidade Federal de Pernambuco. Então aqui a gente tem Aloysio Braga e aí Ariano, 4 anos depois do lançamento do movimento armorial, ele faz um texto falando de todos os artistas. Então ele aponta na obra do Aloysio Braga que é uma joalheria e de fato, se vocês chegarem, vocês vão ver que eles fazem tudo em pontinhos. É uma coisa assim absolutamente extraordinária, né? Gente, olha essa obra aqui também comprada por Ariano, de Miguel dos Santos. Miguel dos Santos, eu pensava que ele era paraibano. Agora eu descobri que ele é um pernambucano radicado na Paraíba. Aí quando eu fiz uma vez uma série de lives, todo mundo que eu achava que era pernambucano era paraibano. Eu já fiquei confusa, entendeu? Então vamos seguindo. A gente teve que adotar o Guilherme Sná, que é o nosso cenógrafo, que está ali. Ele adotou para essa exposição aqui, ele adotou a mesma ideia do Niemeyer, que é trabalhar com as curvas, né? Porque se a gente fosse trabalhar aqui com coisas retas, a gente criava um confronto, né, entre a cenografia e o espaço. Então o Guilherme trabalhou com a ideia da gente fazer uma harmonização do espaço e do espaço de fora e o espaço de dentro. Aqui, gente, a gente tem uma coisa extraordinária, que é uma pintura e uma gravura de Samico. Samico era um pintor extraordinário e ele tinha muita pena de ser pouco reconhecido como pintor, né? E aqui a gente tem uma outra obra
também extraordinária dele, que fica de frente ali para a cerâmica de Miguel dos Santos e essa escultura em madeira de Fernando Lopes da Paz. Também faz parte das obras compradas por Ariano. Já a cerâmica de Miguel é de um colecionador aqui da Paraíba que gentilmente nos emprestou para a exposição. Gente, olha que coisa espetacular que é essa. E ele vai estar sempre trabalhando com esses símbolos, né? O pavão, a estrela, todos símbolos armoriais que ele vai manter até o final da vida dele. Por isso que a gente fez a sala especial do planeta. Aí aqui a gente tem ainda desse primeiro grupo da fase experimental, uma obra da Lourdes Magalhães. Essa obra era de Ariano, até hoje ela fica na casa dele, tá? E aqui, então, a Lourdes Magalhães faz uma homenagem a Pernambuco. Então ela fala do Bumba Meu Boi, do Reisado. Então ela vai juntando vários elementos de Pernambuco e é realmente uma homenagem a Pernambuco. E aqui a gente tem o Fernando Lopes da Paz, que é o mesmo artista da escultura em madeira que vocês viram ali, tá? Aqui de novo a gente tem uma absolutamente extraordinária obra, a gravura e a pintura. Aí é muito interessante que a gente vê que ele repete todos os elementos, só que de uma outra forma, né? Mas isso aqui é uma total raridade, gente. Mas isso aqui é de um colecionador particular do REC Cultural de Pernambuco. Então aqui foi uma miscelânea de coisas, a gente pedindo para meio mundo obra emprestada. Então aqui acaba a fase experimental e a gente vai entrar na segunda fase do armorial. Então aqui a gente tem obras da Zélia Suassuna, tá? Aqui a gente tem uma tapeçaria que ela fez em Taperoá. Durante um período ela criou um polo de tapeçaria em Taperoá e fez várias tapeçarias dela mesma, com desenhos de Ariano, desenhos do Dantas, que é o filho, né? Durante muito tempo ela manteve esse grupo de tapeceiras em Taperoá. E os trabalhos dela, esses trabalhos são litogravura, eles ilustraram vários livros de Ariano. No começo do trabalho dele, Ariano usava obras da Zélia. E Ariano dizia que Zélia trouxe para ele o frescor da zona da mata, que ele era do sertão e que Zélia trouxe para ele o frescor da zona da mata. Né? Super bonito, né? E aí agora vocês vão descobrir que Ariano, além de ser um artista, de ser escritor, dramaturgo, tudo que vocês possam imaginar, ele também era um artista plástico excepcional. Então todas as obras que estão nessa sala são obras de Ariano, tá? Então aqui a gente tem o primeiro conjunto das iluminogravuras dele. Iluminogravura é um neologismo que ele criou, é uma mistura de iluminura com gravura, porque ele faz todo o trabalho. Então ele fazia esse trabalho, esse fundo em offset e depois ele pintava uma a uma. E ele fez um álbum, isso aqui é a caixa do álbum, em que ele juntava, essas 10 gravuras ficavam dentro dessa caixa. E ela se chama 10 sonetos com mote alheio, porque na verdade ele parte de um mote, né? Às vezes é de uma poesia, às vezes é de uma frase, mas ele parte de uma frase do Fernando Pessoa, e só que tudo ele vai contando a vida dele, ele vai contando como é que ele nasceu, ele vai contando a morte do pai dele, ele vai contando essa infância quando o pai morre, a estrada que a família tem que pegar para fugir. Aí ele coloca a mulher e o reino, com a mãe dele que cuidava de todos os filhos. Aí ele fala do mundo do sertão, que é esse momento que ele vive quando ele está em Acauã. Então,
e o sol, essa coisa dramática, causticante do sol do sertão. Então aqui é toda a história de Ariano, tá? E aqui, em 1985, ele fez um outro conjunto de gravuras, também de 10 gravuras, das quais a gente coletou 5, tá? Só que aí o referencial dele em todas essas peças é a Pedra do Ingá. Eu fui lá ontem ver a Pedra do Ingá, gente, é uma coisa maravilhosa, né? É realmente emocionante. E então ele parte de vários elementos que ele usa da Pedra do Ingá. E o que é curioso nesse conjunto é que esse conjunto ele assina como poemas de Albano Servo Negro. Mas Albano Servo Negro é ele mesmo, que Albano é ariano e Servo Negro é a tradução de Suassuna. Então ele vai e faz isso. E aí aqui, olha, a gente tem as pinturas que ele fez. Essas pinturas, elas foram feitas por Ariano para um hotel que foi construído pela Janete Costa, um hotel 5 estrelas que só tinha obras de artistas brasileiros, e Ariano fez especialmente para a Janete essas duas obras, e a outra que está lá, e aquela elemento que vocês viram que o pessoal pintou lá no chão, parte daquela pintura ali. E aí aqui a gente tem as obras, vamos seguindo, aqui a gente tem as obras de Dantas, Manuel Dantas Suassuna, que é o filho de Ariano, e que esse aqui é um autorretrato dele. E aqui a gente tem toda uma sequência dos cadernos dele, trabalhando com questões de elementos do armorial, elementos que ele vai usar em cenografias e de dança, de teatro para o pai quando o Ariano faz as aulas de espetáculo. Aqui a gente tem um trabalho do Romero, que também fez parte desse mesmo grupo, também fez parte, Romero Andrade Lima, que também fez parte desse grupo de dança, desse grupo das aulas de espetáculo, mas isso tudo a gente vai ver na próxima sala. Então aqui a gente tem uma cronologia completa de Ariano, uma cronologia que foi feita pelo Carlos Newton Jr. Então, diz que uma vez estava o Ariano e Carlos Newton juntos, e aí Ariano falou, porque eu fiz tal coisa em 1972. Aí Carlos Newton falou, não, Ariano, foi em 1974. Aí Ariano, a pessoa sou eu estou falando que foi em 72. Aí Carlos Newton foi lá, pegou o papel, mostrou para ele, falou, foi em 74. Aí diz que a partir desse dia Ariano falava assim, fala com Carlos Newton, ele sabe mais de mim do que eu, né? E aí então foi Carlos Newton que fez essa cronologia que é maravilhosa, né? Aqui simplificando, né, tem os pais dele, ele criança, ele torcendo pelo Esporte Clube do Recife, que ele era fanático. Aqui ele com o pessoal do Teatro do Estudante de Pernambuco, que vocês sabem qual é a importância. Aqui o casamento dele com Zélia, e ele aqui com Cacilda Becker, que era a mais importante artista no período. Por que ele estava com a Cacilda Becker? Porque em 55 ele escreveu o Alto da Compadecida, e ele apresenta o Alto da Compadecida. Em Pernambuco, no Recife, ninguém dá a menor pelota, mas alguém que não era de lá, que assistiu, falou, Ariano, você precisa inscrever, vai ter um concurso de teatro amador, eu acho que você devia inscrever a peça. E aí Ariano escreve, e a peça faz um sucesso absurdo no Rio de Janeiro, e Ariano já passa a ser reconhecido como um grande
de dramaturgo nacional, tá? E aí por isso que ele está aqui com Cacilda. Aqui ele com Dona Ritinha, né? E os 4 irmãos, né? Os 4 irmãos. Aqui ele nas filmagens da Compadecida. Aqui todo o elenco aqui reunido. Aqui ele nas apresentações do movimento do Quinteto Armorial, que são uma semente das aulas de espetáculo. Venham vindo para cá. Aqui ele, com a traje da academia, que é muito engraçada essa história. Porque ele, quando ele soube o preço do fardão, porque para você entrar na casa você tem que comprar um fardão, ele achou um absurdo o preço do fardão. Então ele resolveu que ele ia mandar fazer um fardão pelas bordadeiras do Recife. E mandou fazer. Só que o fardão ficou bem diferente dos outros, né? Então ele diz que na posse ele falava sobre isso. Meu fardão está aqui um pouco diferente do de vocês, né? E ele sempre brincava, né, com todas as situações. Então ele aqui na posse, ele com Paulo Freire, e aqui ele nas aulas de espetáculo, já quando ele apresenta as aulas de espetáculo como um projeto cultural da Secretaria da Cultura dele, né? Aqui a gente tem os livros que são uma edição póstuma. Quando Ariano morreu, os filhos se juntaram e o Dantas, o Manuel Dantas, coordenou a realização de todas as capas da reedição de toda a obra de Ariano, né? E Ariano falece em 2014. Aí vem vindo. Já nos anos 80, até final de 70, já surge na cabeça de Ariano a ideia da Ilumiara, que depois, originalmente ele chamava de Lumiara, e depois ele passa a chamar de Ilumiara. E o que é que faz Ariano pensar na ideia da Ilumiara? A Pedra do Ingá. Então Ariano elege, quando ele é secretário da Cultura, ele cria algumas ilumiaras. Então vocês vão ver que tem ali um grupo de maracatu dançando num espaço em Olinda, que é a Ilumiara Zumbi, que foi criada pelo Ariano, e naquele fundo, vocês vão ver na foto, tem vários elementos africanos, porque a origem do maracatu é africana. A Ilumiara Pedra do Reino, que tem aquelas 2 pedras, que ele conta várias histórias da Pedra do Reino, e que são pedras que existem naturalmente na cidade de Belmonte, em Pernambuco. E aí a gente tem a Ilumiara Coroada, que era a casa dele, tem uma foto dele com Zélia, com todas as obras colocadas na parede. A casa dele é uma coisa extraordinária. E a gente tem a Ilumiara Jaúna, que é uma pedra enorme que tem numa fazenda em Taperoá, e eles estão desenhando, transpondo para essa pedra alguns elementos da Pedra do Ingá. E aqui a gente tem uma coisa extraordinária, que são os manuscritos do Ariano. Então ele escrevia à mão, ele não gostava de tecnologia. Então eu falo para todo mundo que a nossa exposição é uma exposição analógica. E aí ele fazia uma coisa, ele só usava xerox, então ele fazia todos esses desenhos são feitos por ele, e ele trabalhava nessa página como se fosse uma iluminura, né? E aí aqui tem uma outra coisa maravilhosa, que é o alfabeto sertanejo. Então ele faz um longo estudo sobre os ferros do Cariri, e esses ferros são muito interessantes porque eles são uma marca de posse, né? E conforme eles marcavam o gado, aí morria uma pessoa, o filho acrescentava um elemento que tem todo um significado. E a gente tem um conjunto de figurinos do Balé Grial. O grupo Grial foi criado pelo Ariano em 1987, junto com a Maria Paula Costa Rego, que é uma dançarina extraordinária. E aí, quando ela voltou da Europa, ela fundou, junto com o Ariano, esse grupo Grial,
E eles fizeram várias apresentações juntas, e aí em 90 e pouco, quando ele faz de fato o retorno das aulas espetáculo, que ele monta a trupe dele, que ele chamava o Circo da Onça Malhada, aí ele resolve chamar o grupo, não mais de Grial, mas de Arraial, porque era o nome em homenagem a Canudos, né? Estão acostumados a ver isso, tá? Mas o pessoal do Sudeste ficou enlouquecido. Imagina se eles vissem a dança mesmo. E aí, então, pra gente, já que a gente não podia trazer a dança, a gente colocou os 3 vídeos, né, disso tudo em movimento, e para ninguém enlouquecer, aqui o som entra uma vez em cada um, né? Fica passando tudo, mas o filme entra uma vez em cada um. Então a gente tem aqui o cavalo marinho, que a gente tem as máscaras todas ali, aqui o reizado. Gente, olha essa foto, que coisa extraordinária, é de uma fotógrafa chamada Maureen Cilietti, que ela não era brasileira, mas veio, se apaixonou pelo Brasil, mas é uma foto realmente extraordinária, né? E aqui a gente tem essa figura do caboclo de lança, que eu fico até hoje sem entender como é que uma pessoa pode dançar com tudo isso, porque nas costas ele tem uma coisa pesadíssima, com 4 sinos pesadésimos, entendeu? Pesa 1 tonelada, né? Os tais dos sinos, aí tem a capa, aí é uma calça meio de pelúcia quente pra caramba, aí tem a camisa fechada no pescoço, ainda tem o lenço, ainda tem que botar o cravo na boca. Eu falo, gente, e o cara fica pulando 6 horas. Então dizem que eles tomam pólvora, que eles tomam uma bebida com pólvora que deixa o olho bem vermelho, que eles usam óculos escuros para não assustar ninguém. Se é verdade, não sei, mas a história foi assim que me contaram. Só sei que foi assim. E aí aqui, gente, nós vamos falar um pouquinho do cordel, né? Isso aqui já estava aqui no museu, porque, como eu falei para vocês, aqui era a sala do cordel. Então, a gente manteve essa testeira que já estava, porque ela tem tudo a ver com a nossa proposta, porque é todo o processo de realização do cordel na sua origem. Né? Vocês sabem que hoje já se usa outros métodos de fazer, que é perfeito, porque vai mudando, tem que evoluir, as coisas têm que evoluir, né? Mas aqui é o processo original, e a gente trouxe os principais mestres do cordel, né? Mestre Noza, aí aqui a gente tem J. Borges, aqui a gente tem Mestre Dila, e aqui a gente tem um conjunto de vários artistas que são absolutamente extraordinários, né? E a nossa cidadezinha de cordel, ela foi feita pelo Pablo Borges, que é um dos 11 filhos do J. Borges. Além dele trabalhar como é danado, também é rápido para fazer filho, né? Eu digo que ele parou de fazer filho, mas não parou de fazer gravura. E aí eu queria terminar aqui a nossa visita olhando essa vitrine maravilhosa que a gente tem aqui. A gente aqui tem alguns artistas de Pernambuco, da Paraíba, né? Como o Marcelo Soares e Marcelo Souza, mas a gente tem que fazer a listinha dos artistas, ainda não sei o nome. Só sei que são maravilhosos. E esse trabalho aqui, olha, venham ver que interessante, é o Josafá de Oroz, e ele usa uma técnica mais contemporânea, então ele não usa mais essa madeira, que é a madeira original. Aqui, se vocês olharem, olha que coisa extraordinária. É um folheto da farsa da Boa Preguiça do Ariano. E essas matrizes são feitas na umburana, que é aquela madeira
que é a madeira original que era usada para fazer o cordel. Agora, essa aqui é uma técnica nova, contemporânea, que eles trabalham com a própria madeira compensada, mas o resultado acaba sendo extraordinário. E eu amei esse aqui. Gente, olha que coisa extraordinária. Cordel Filmes apresenta O Cego no Cinema. É incrível. Sabe, é um humor, é uma coisa assim extraordinária, né? E aqui, para terminar, aqui a gente tem as lanças, né? Porque além de tudo isso, o cara ainda carrega uma lança que pesa pra caramba também, né? Então aqui a gente tem um conjunto. Quando Ariano era amado pelo pessoal do cordel, porque ele sempre deu a maior força para todo mundo. Então, quando ele morreu, foram muitos os cordéis feitos para ele, né? E vocês vão receber esse aqui, que é um feito pelo J. Borges. E para terminar a nossa visita, eu vou ler para vocês um trechinho, porque é muito lindo. E ele diz assim, esse trechinho: pois Ariano merece um lugar sofisticado, cheio de rosas e flores, um lindo lago do lado, os passarinhos cantando e o vento soprando o prado. Na terra fez tanta coisa e ensinou a tanta gente, fez humor, contou piadas, alegrando o ambiente, ficou famoso, merecido, hoje tão longe da gente. Foi ele um grande amigo que na vida se dedicou a escrever e ensinar tudo o que ele estudou. Hoje tão longe da gente, só a saudade ficou. Ficamos aqui na terra sem a ninguém causar dano, desejando viver muito, sem fracasso e sem engano, até ver chegar o dia de encontrarmos Ariano. Então era isso, gente, que eu queria contar para vocês. Muito obrigada.